Se deixaste de ser passivo diante dos problemas, então diz: eu mudei para que Angola mude. 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 Olá, estamos a começar mais uma edição do nosso programa Geração da Mudança. Como é habitual, teremos o nosso bloco de informação com Sérgio Silva, teremos também o Minuto da Lei, o Voto de Sonho, Cidadania Ativa e a história das eleições, que neste episódio contará com a apresentação da nossa querida Winnie. E o bloco de informação vem logo a seguir. O movimento cívico Mudei levou a cabo no passado dia 3 de maio uma ação nacional mobilizando as suas associações parceiras para a solicitação sincronizada para a observação eleitoral à CNE. Nós somos o grupo da sociedade civil daqui do município de Cacuzo. Estamos aqui de frente à CNE, na Comissão Municipal Eleitoral de Gambá-Redondo. Está aqui a representar a província do Bem. Modos a aumentar a confiança e transparência no processo eleitoral, a comunidade Mentes Brilhantes no PS junta hoje ao movimento Mudei, solicitando o credenciamento de observadores eleitorais. Esperamos agora a resposta do presidente da Comissão Eleitoral e o consequente credenciamento e formação para a observação. Fiquem atentos. Nos próximos dias, vamos proporcionar nos canais do Mudei mais aprofundamentos e imagens deste grande movimento nacional de exercício de cidadania para a democracia. Pelo terceiro mês consecutivo, o MPLA, partido que governa o país há mais de 46 anos, não conseguiu superar a casa dos 28 pontos percentuais no inquérito de intenção de voto realizado pelo movimento cívico Mudei. Foram 884 os inquéritos validados em 103 municípios. E eis como nos responderam. Resultados desagregados por género. Das 410 mulheres, 42,9% votou na UNITA FPU, 31,5% no MPLA, 13,7% nos restantes candidatos e opção Outro e 12% opção Branco, Nulo ou Abstenção, o que chamamos de voto de protesto. 473 respondentes homens votaram 53,9% UNITA FPU, 26,2% MPLA, 10,8% demais candidatos, 9,1% voto de protesto. Os 228 respondentes de municípios considerados rurais escolheram 41,2% UNITA FPU, 39,5% MPLA, 11% restantes candidatos e 8,3% voto de protesto. 665 provinham de municípios urbanos, ou quase isso, e o sentido do seu voto foi 51,5% UNITA FPU, 24,9% MPLA, 12,5% outros candidatos e 11,2% voto de protesto. Os resultados desagregados por nível de escolaridade revelaram o seguinte: categoria sem escolaridade. MPLA 46,9%, UNITA FPU 32,7%, outros candidatos 12,2%, voto de protesto 8,2%. A categoria ensino primário a médio não concluído, 41,9% UNITA FPU, 32,5% MPLA, 14,3% outros concorrentes, 11,4% voto de protesto. Na categoria ensino médio, 54,4% UNITA FPU, 26,1% MPLA, 11% outros, 8,5% protesto.
Finalmente, a categoria estudante universitário a graduados, 56,9% votou na UNITA FPU, 21,3% no MPLA, 11,9% voto de protesto e 10% nos restantes concorrentes. Para os eleitores que pela primeira vez irão votar, os eleitores entre 18 e 22 anos, 53,7% escolheu UNITA FPU, 22,4% MPLA, 11,9% Casa CE, 9% voto de protesto, tendo o PRS e a APN ambos angariado 1,5% das intenções e a FNLA com 0 votos. Ao todo, 883 inquiridos e o resultado global expresso é como vem no ecrã, perfeitamente consistente com os 2 primeiros inquéritos realizados em fevereiro e março. Na sequência destes estudos, o governo do MPLA fez aprovar às pressas uma lei que vem a regular e limitar o livre exercício dos estudos de opinião, reservando-os às empresas especializadas que tenham um capital inicial de 15 milhões de kwanzas. O ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, MAT, Marcelo Lopes, apresentou no dia 27 de abril, na sessão do Conselho de Ministros, o primeiro draft da base de dados eleitorais que aponta um número provisório de 14 milhões de eleitores. Marcelo Lopes alertou, contudo, para uma redução significativa assim que o trabalho de depuração dos mortos que está a ser feito seja concluído. Além dos mortos, ainda há os cidadãos a contas com a justiça, especificamente aqueles cujas penas já transitaram em julgado. Existe, porém, uma informação contraditória avançada em março pelo ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz. Queiroz declarou publicamente que tinha sido identificado 10,2 milhões de cidadãos com capacidade eleitoral, tendo ainda de se apurar quantos estariam mortos. E esses dados foram já alvo de crítica da UNITA e da FNLA, que se interrogam como se avançou primeiro a cifra de 12 milhões para pouco tempo depois apresentar uma correção dilatada de 2 milhões. Recorde-se que a estimativa inicial do próprio MAT, ainda antes do início do processo, era a de registrar 12 milhões de cidadãos, dos quais 450 mil na diáspora, isto é, em 57 países e 77 missões diplomáticas. E chegamos ao fim de mais um bloco informativo, com a promessa de voltarmos à próxima. Até lá, fique bem. Em momentos como o das eleições, intensifica-se a necessidade de autoconhecimento das leis angolanas que mune o cidadão ao exercício da cidadania. Neste segmento, trazemos mais um minuto da lei que avalia a ação dos jovens que, em Kangandala, foram detidos por removerem as bandeiras de um partido político em espaços públicos. Entre fevereiro e março, 2 atividades com o mesmo propósito e protagonizadas por iniciativa própria tiveram lugar no município de Cambambe, Kwanza Norte, e Kangandala, Malange. Em ambas, se procedeu à remoção de material de propaganda de um partido político da via pública, evocando preceitos legais. Se em Cambambe esse exercício foi feito de forma impulsiva, em Kangandala houve uma prévia comunicação às autoridades para que estas cumprissem com seu papel regulador. Analisemos as leis evocadas. A Lei Orgânica das Eleições Gerais prevê o seguinte. No artigo 62, a campanha eleitoral tem início 30 dias antes da data do voto e o fim às 0 horas do dia D, o dia de ir às urnas. Ora, sabendo que o voto será em agosto, é legítimo deduzir que não chegou ainda o momento das bandeiras. O artigo 69 proíbe as bandeiras em vários locais, incluindo instituições públicas e escolas. Pois bem, ditas bandeiras estavam colocadas diante desse tipo de edifícios, incluindo da própria Comissão Eleitoral. Nessa altura, temos aqui uma bandeira próxima da CNE, a Comissão Nacional Eleitoral, e está aqui o próximo CIS. E vamos limpar as ruas de todas as bandeiras que estão no município. Finalmente, e talvez o mais esclarecedor, o artigo 78 estipula que, findo o prazo de campanha eleitoral, não é permitida qualquer atividade de propaganda.
Não havendo nenhuma lei que contrarie o atrás disposto, não é permitida a propaganda política até julho de 2022. As pré-campanhas atuais violam, portanto, o primado da lei. Em Malange, foram dados 2 meses à administração local para repor a legalidade. A administração pública também se sujeita às leis e existe uma que a obriga a responder num prazo não superior a 15 dias, sendo a não resposta uma espécie de ok, tem razão. Fazendo apelo ao artigo 52 da Constituição da República, os jovens tomaram a iniciativa de participar na vida pública. Como sempre, as leis aqui abordadas podem ser encontradas na descrição deste vídeo e podem ser guardadas para prevenir a falta de informação. O meu voto de sonho seria numa forma de pôr novamente os jovens no centro das decisões políticas e aproximar o político do cidadão e tirar o angolano da pobreza extrema que se encontra atualmente. Para o meu voto de sonho, eu gostaria que todos os cidadãos angolanos pudessem desfrutar da riqueza que este país tem. Caso o meu voto seja também o da maioria, um dos problemas que muito me afeta e gostaria que fosse realizado este sonho é o combate à pobreza. O meu voto vai para o partido que vai resolver o problema da sociedade, como o emprego, a alimentação condigna. Eu gostaria que a nossa sociedade aprendesse a respeitar as culturas, porque eu tenho visto que muito de respeito à nossa cultura. Nós não sabemos respeitar a cultura. O meu voto de sonho é termos uma Constituição onde o cidadão normal possa concorrer às presidenciais, porque durante esses 46 anos de governação os políticos mostraram que não estão em condições de resolver os problemas do país. Pensamos nós, com a alteração da Constituição, uma Constituição onde o cidadão também possa participar, concorrer como presidente, estaríamos a realizar Angola. Este é o meu voto de sonho. Hoje em Cidadania Ativa faremos referência à formação realizada pela USAID e Freedom House sobre a democracia, cidadania e participação cidadã. Nos dias 30 e 31 de março, a Luísa administrou um workshop de capacitação para facilitadores de educação cívica em Angola. Eu gostaria de dizer que não é a primeira vez que a ISA organiza um programa do género. Certamente que nós já tivemos juntos. O módulo trata sobre a questão da cidadania e participação de grupos de interesse especial. A atividade contou com a participação de provedores de justiça, ativistas e facilitadores de dentro e de fora de Angola. Vocês podem ler nesse documento Avançando os Direitos na África Austral, é um programa regional de direitos humanos, operando em toda a região de África Austral. Democracia também é um regime político em que todos os cidadãos participam igualmente. O Estado garantir ou servir os seus fins principais do Estado. Nós somos um país em que estamos todos ainda a aprender. Uns estão a aprender a governar e outros estão a aprender a ser governados. É muito importante olharmos, de fato, nessa questão de sentir a Constituição quando elas falam muito sobre nós. Esse país só vai ser reconhecido, por exemplo, nas Nações Unidas, quando o presidente se despir das vestes de militar e assumir-se como um representante civil. O workshop teve como objetivo de introduzir conceitos, métodos práticos e lições para o envolvimento democrático entre os cidadãos e o governo. Falar sobre o Estado de Direito, primeiro, supõe falar sobre democracia, né?
e pressupõe também discutir um pouco sobre cultura democrática e instituições democráticas. O mesmo visou ainda reforçar a participação dos cidadãos nas eleições locais e nacionais, com vista a sensibilizar os cidadãos e a sociedade civil para o processo eleitoral e direitos de voto, de modo a garantir que as atividades de educação cívica se baseiem numa compreensão clara do quadro jurídico eleitoral. Cada grupo tem fonte de pesquisa à disposição e cada grupo tem de responder a uma série de perguntas cujas respostas vão ser extraídas através da matéria que é indicada ali. O que se deve ser feito é inserir as mulheres de forma concreta nas políticas públicas. Todas as vezes os jovens ainda são vistos como elementos impeditivos, que não podem estar aí a equiparar-se aos senhores ou aos mais velhos, dizendo sempre resguardado para o futuro. O acesso ao transporte público, a rampas nos acessos públicos e em outros locais, acesso ao melhor, dificuldade de inserção no mundo do trabalho. Em Angola, não é? Eles enfrentam vários desafios climáticos. Desafios climáticos de forma que vão poder produzir a estiagem, a desertificação, a morte do gado e, consequentemente, a fome. Eu penso que a atividade correu bem, tivemos os números que nós esperávamos. Valeu a pena estes 2 dias de formação. Espero que os participantes possam implementar esse tipo de atividades nas suas comunidades. Obrigado. Esperamos o teu vídeo com o teu exemplo para ajudar a expandir a energia da nossa geração que clama por mudança. A rúbrica a seguir é sobre a história dos processos eleitorais e desta vez contará com a apresentação da Winnie, que dará continuidade ao episódio anterior sobre a logística do processo eleitoral de 1992. Olá, família boa! Eu sou a Winnie Queen e estou aqui para vos contar mais um episódio sobre a história das eleições. No episódio passado, referimos que um dos pontos importantes para que os acordos de Bicesse vingassem e que pudessem ser realizada a transição do Partido Único para uma democracia multipartidária era a fusão dos exércitos das partes desavindas. Apesar das irregularidades, atrasos e de inúmeros incidentes violando o cessar-fogo, as Forças Armadas Angolanas FA foram proclamadas a 27 de setembro de 1992, 2 dias antes das eleições. A chefia do Estado-Maior das FA foi repartida por 2 grandes generais, sendo Ndalo do MPLA e Ben da UNITA, uma solução de compromissos que deveria ser desbloqueada após o resultado eleitoral. Mas a lei eleitoral tinha sido publicada em abril e o Conselho Nacional Eleitoral tomou posse apenas em maio. A logística para as primeiras eleições em Angola foi por qualquer coisa formidável. Imaginem, um país imenso, profundamente destruído por 16 anos de guerra e grande parte deste estava minado. Foram recenseados 4,8 bilhões de eleitores, sendo que 40% dos locais de voto eram apenas acessíveis por vias aéreas. Para a movimentação de equipamentos e materiais, o plano logístico incluía veículo de tração a 4 rodas, caminhões, helicópteros e ligeiros, aviões ligeiros, combustível para toda essa maquinaria, comunicações via satélite, câmaras Polaroid, tendas e equipamentos para acampar, rações de combate para as equipas de recenseamento e eleitorais e por aí vai. Daí que a logística passou a ser um fator político de importância vital, pois a sua deficiência implicaria que uma grande parte dessa população das áreas não urbanas de Angola seria impossibilitada de votar e, consequentemente, as eleições não poderiam ser classificadas de livres e justas. Reza a história que a campanha eleitoral tinha iniciado em agosto e concorreram às eleições 24 partidos políticos e 13 candidatos às presidências. Acontece que muitos desses partidos políticos eram pequenos e sem recursos, restringindo-se às áreas específicas do país. A polarização entre o MPLA e a UNITA era irrefutável.
Mas as primeiras eleições democráticas e multipartidárias em Angola aconteceram nos dias 29 e 30 de setembro de 1992. E assim foi mais um episódio da história das eleições. Até lá, contamos contigo no próximo episódio. Fique bem e siga o nosso canal. Basei! Se puder apoiar o movimento cívico Mudei, faça sua transferência para o nosso IBAN. Fique agora com Manifestação Cultural, com Poeta das Profundezas, um artista multifacetado, para além de slammer, é escritor e que já conta com uma antologia de poesia em áudio lançada em 2013. "15 mais nós". Era uma noite de sol. Haviam estrelas da lua cavalgando da foz à beira do céu. E o vento voltando de rumo a algum cortando o véu, trouxe-me chávenas de brisas, um riso de tempo para ir ao cinema. Num cinema onde assisti um filme cuja trilha era vermelha, legenda amarela e imagem preta. E, coincidentemente, o realizador de pele preta, dentes amarelos e sangue vermelho, atribuiu como título ao filme O Imposto. E com muito gosto, tive o gosto de não gostar, e por esta razão que com o rosto de desgosto, como é suposto a partilhar isso convosco, vos digo que esta sessão vai custar caro, mas fiquem descansados, convido-vos a permanecerem sentados após essa viagem. Não inclui o imposto sobre o valor acrescentado. No roteiro dos problemas da nação, ouvi discursos de pacificação que pela demagogia foram retrocedidos em vão da técnica de atirar a pedra e esconder a mão. De Cabinda ao Cunene, um só povo, uma só nação. De Cunene a Cabinda, uma só nação e um só povo. E a luta não é e nunca deverá ser entre sulanos e bacomos, baoios e baiombos e tampouco entre sassas e caçongos. A luta é contra aqueles que tentam limpar nos ouvidos com cotonetes de promessa. Messa, a extensão deste território saberás pelos problemas que o país é Angola, onde o povo é o corpo e o governo é a cabeça. Em Angola, quando a cabeça não regula, o corpo é que paga. Na Colômbia, quando a cabeça não regula, cortamos la cabeça porque los que le cierran el camino a la revolución pacífica le abren al mismo tiempo el camino a la revolución violenta. Vós sois os tais que estás a transformar diamantes licenciados em amantes de urandinas, cucas e cristais, transformando-os em parasitas sociais que fecham os ouvidos e os olhos perante os factos atuais, porque lhes foi incutido que os surdos e os cegos não opinam no diálogo entre os analfabetos e os intelectuais. De despertar, espero que não seja tarde. É o momento para encarar este fight cause. Revolution is a mortal combat. O destino é adiante, avance. Que assim ainda não volta atrás, o caminho é para frente. Veementemente, seja um soldado do monte resistente à linha da frente. A tua escolha muda a vida de muita gente, seja consciente não. Vote novamente em gente indecentemente, demente, que mente deliberadamente. Lute, vem. Vem, reivindica bom lugar. Marcha para a causa que boa acredita. A porta está aberta, não está à espera para boa entrar. Muda enquanto pode, cá espera para mudança. É pior que consiga carregar a culpa de nunca tenta. Então, amor, tá luta, que vive, tá lamenta, boi africano. Nós está vive com o mesmo gara de guerra que libertar-nos. Seja um libertador e purifique mentes com pensamentos insanos. A tua atitude fará de ti tão quente como brasa e resistente como titânio que nem tirão de conseguir segurar, ainda que tenha luva de Thanos. Faça rugir nos quatro cantos o grito dos angolanos para suplantar o ivar dos espartanos. Exija o que é teu por direito. Não suplique, pois um povo que elege incumpridores e corruptos para a governação da sua nação não é vítima, é cúmplice. Um povo que não reage à soma dos nadas. É a multiplicação dos problemas, a divisão do sofrimento e a subtração dos direitos, pois repulsar gritos de uma Angola livre numa só voz não é apenas um dever dos 15 mais 2, mas sim uma obrigação dos 15 mais nós. E assim foi mais um momento de manifestação cultural. Esperamos que continue a sua arte e gerando mudanças com ela. Chegamos ao fim de mais uma edição do nosso e vosso programa, com a promessa de voltarmos com mais informação, manifestações culturais e muito mais. Até lá, um abraço. Deixaste de ser passivo diante dos problemas, então diz: eu mudei para que Angola mude. 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 Eu mudei. Eu mudei. Eu mudei. Eu mudei. Eu mudei para que Angola mude. Eu mudei para que Angola mude. Eu mudei para que Angola mude.